Antes mesmo de julho começar, Deus já estava lá. Antes do primeiro dia nascer, antes do relógio virar, antes de qualquer plano meu, Ele já tinha decidido me abençoar. Eu não comecei esse mês sozinho, eu não comecei esse mês perdido. Eu comecei esse mês com Deus, e isso já muda tudo no meu destino. Porque quando Deus entra na frente, o caminho se ajusta sozinho. O que parecia travado começa a fluir, e até o impossível encontra um caminho. Eu não preciso entender tudo agora, nem saber exatamente o que vai acontecer. Eu só preciso confiar em quem guia meus passos e continuar, mesmo sem ver. Deus já entrou nesse mês, então eu não tenho que temer. Se Ele está cuidando de tudo, eu só preciso viver. Deus já entrou nesse mês, preparando cada detalhe pra mim. E tudo aquilo que parecia distante agora começa a chegar até aqui. Eu já carreguei peso demais, já tentei resolver tudo sozinho. Já me perdi em pensamentos e quase desisti no caminho. Mas hoje eu entendo claramente que nunca foi sobre controle, foi sempre sobre entrega e deixar Deus assumir o comando e o norte. Se algo sair diferente do que eu planejei, ainda assim vai dar certo. Porque quando Deus muda a rota, é pra me levar pro lugar correto. Se uma porta fechar na minha frente, eu não vou mais me desesperar, porque quem confia em Deus sabe que outra melhor vai se abrir no lugar. Eu declaro paz sobre esse mês, eu declaro proteção sobre minha vida. Eu declaro que tudo vai fluir e que minha história será reconstruída. Deus já entrou nesse mês, então nada pode me parar. Nem medo, nem dúvida, nem atraso, não, nada pode me travar. Porque aquilo que Deus determina não depende de opinião. Quando Ele decide abençoar, não existe oposição. Tem coisas acontecendo agora que eu ainda não consigo ver, mas eu sinto aqui dentro que estão prestes a acontecer. É como um silêncio cheio de movimento, como um vento antes da tempestade. Só que dessa vez é uma tempestade de milagres e novidades. E quando esse mês terminar, eu vou entender cada detalhe, cada espera, cada mudança, cada não que virou proteção. E vou perceber que tudo fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Porque desde o começo Deus já estava aqui.
Antes mesmo de eu acordar hoje, Deus já estava cuidando de mim, preparando caminhos invisíveis e afastando tudo que não era pra mim. Tem coisas que eu nunca vou saber, livramentos que eu não vou ver, mas eu confio em cada detalhe, porque Deus nunca deixa de proteger. Julho começa com essa certeza que eu não estou sozinho na caminhada, que cada passo que eu dou já foi visto, já foi guardado. Eu estou protegido em cada passo, mesmo sem perceber. Tem uma força maior comigo, me guiando sem eu ver. Eu estou protegido em cada passo, nada pode me parar, porque aquilo que Deus cobre, ninguém pode tocar. Eu já vivi dias difíceis, já pensei em desistir, mas hoje eu entendo que até aquilo foi necessário pra eu evoluir. A dor não foi o fim da história, foi só parte da construção, porque Deus transforma cicatrizes em sinais de superação. Se algo não aconteceu, foi livramento. Se algo se perdeu, foi proteção. Se algo demorou, foi preparo. Se algo mudou, foi direção. Nada é por acaso, tudo tem um propósito maior. Mesmo quando parece difícil, Deus está fazendo melhor. Eu estou protegido em cada passo, mesmo quando tudo parece incerto, porque Deus nunca me deixou, nem nos momentos mais desertos. Que eu não vou mais viver com medo, eu não vou mais duvidar, porque quem anda com Deus sempre tem pra onde voltar. Julho chega com um lembrete de que eu sou cuidado, guiado e protegido. E não importa o que venha pela frente, eu sei. Eu nunca estive sozinho. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha orado tantas vezes que até perdeu a conta. Talvez você esteja começando esse mês sem ver mudança nenhuma, sem saber se algo realmente vai acontecer. Mas escuta isso agora. Só porque você ainda não viu, não significa que não esteja acontecendo. O milagre não começa quando aparece, ele começa quando Deus decide agir. E se ele decidiu, nada pode impedir. O milagre já está a caminho, mesmo que eu não consiga ver. Deus está movendo tudo pra fazer acontecer. O milagre já está a caminho, eu posso sentir aqui dentro que tudo vai se alinhar no momento certo.
está esperando à toa. Você está sendo preparado, porque aquilo que você pediu exige um coração alinhado. Deus não entrega algo grande para alguém que ainda não está pronto. Então o processo não é castigo, é só Deus ajustando cada ponto. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você pensa que acabou, Ele começa algo novo. Mesmo em meio ao caos, Ele continua no controle de novo. O milagre já está a caminho, então eu não vou desistir, porque quem confia em Deus sempre tem motivos pra seguir. E mesmo que demore um pouco, eu sei que vai chegar, porque o que vem de Deus nunca falha ao se manifestar. E quando acontecer, vai ser tão grande que você vai perceber que cada segundo de espera valeram todos os dias que você acreditou sem ver. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas existe algo dentro de mim dizendo que esse mês não vai ser comum. Julho chegou como um sopro diferente, como se Deus estivesse sussurrando: se prepara, porque agora é o tempo certo. Eu já comecei meses desacreditado, já comecei dias sem esperança, mas hoje é diferente. Hoje eu sinto uma confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei quem está no controle. E quando Deus assume a direção, até o impossível encontra um caminho e se recompõe. Eu deixo aqui tudo que me atrasou, tudo que me feriu, tudo que me limitou. Eu não entro nesse mês carregando peso, eu entro leve, porque Deus já me libertou. Julho vai marcar minha vida, eu posso sentir no coração que algo grande está chegando e vai mudar minha direção. Julho vai marcar minha história, não vai ser só mais um mês, vai ser o início de tudo aquilo que eu orei mais de uma vez. Tem milagres se formando no invisível, tem portas sendo destravadas agora, tem caminhos sendo liberados, mesmo que eu ainda não veja lá fora. Deus está trabalhando em silêncio, movendo coisas que eu nem imagino. E quando tudo se alinhar, vai parecer de repente, mas já era destino. Eu declaro que esse mês será diferente, eu declaro que o medo não vai me dominar, eu declaro que portas vão se abrir e aquilo que é meu vai me encontrar. Eu declaro proteção sobre meus dias, eu declaro paz dentro de mim, eu declaro que tudo coopera e que esse é o começo do melhor pra mim. Julho vai marcar minha vida, porque eu decidi confiar, mesmo sem ter todas as respostas, eu escolhi continuar. E não importa o que vier, eu não volto
olhar pra trás com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não de dor. De Esse mês eu tomei uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Eu não vou mais viver limitado por tudo aquilo que já chegou ao fim. Eu cansei de viver no quase, no talvez, no quem sabe depois. Se Deus colocou um sonho em mim, não foi pra eu ignorar e deixar pra depois. Julho chegou como um chamado, não é só um mês, é um posicionamento. É Deus me dizendo claramente: agora é sobre movimento. Eu não vou mais me esconder do medo, eu não vou mais duvidar de mim, porque tudo que eu enfrentei até hoje foi treino pra me preparar pro que vem assim. Ninguém apaga, ninguém remove, ninguém mexeu. Tem força dentro de mim que eu nem sabia. Tem coragem nascendo agora. Tem uma versão minha surgindo que não aceita mais viver na demora. Se vier luta eu vou enfrentar, se vier medo eu vou superar. O que Deus preparou pra mim é maior do que qualquer fim. Julho não vai passar por mim. Eu vou marcar esse mês com fé, com atitude, com coragem. E quando tudo vai ficar claro, era Deus me preparando o tempo todo. Novo mês começa agora,
e com ele vem algo que eu não consigo explicar. Não é só mais um calendário virando, é Deus me dando outra chance de recomeçar. Eu deixo pra trás tudo aquilo que pesou, tudo que tentou me parar. As dores, os medos, as dúvidas, hoje eu escolho entregar. Julho começa com uma promessa que mesmo sem ver eu decido acreditar que algo novo está sendo preparado e no tempo certo vai se manifestar. Julho abençoado, eu declaro sobre mim que tudo vai fluir, que o bem vai me seguir, que portas vão se abrir, que eu vou prosperar, porque Deus está na frente me ensinando a caminhar. Julho abençoado, eu escolho confiar, mesmo sem entender eu decido não parar, porque quem anda com Deus nunca anda só, e o que Ele começou ninguém desfaz, ninguém destrói. Eu sinto uma paz que não vem de fora, é algo que nasce dentro do coração, como se Deus estivesse dizendo: agora é o tempo da transformação. As coisas vão se encaixando aos poucos, mesmo quando eu não percebo, e aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido em segredo. Eu declaro proteção sobre minha vida, eu declaro paz sobre meus pensamentos, eu declaro força pra continuar, eu declaro fé acima de qualquer momento, eu declaro cura sobre o que doeu, eu declaro direção em cada decisão, eu declaro prosperidade chegando, eu declaro equilíbrio no coração. E acima de tudo eu declaro que Deus está no controle de tudo, em cada situação. Julho abençoado, eu posso sentir que algo grande está por vir, mesmo que ainda não tenha chegado, eu sei que já foi preparado. Eu não vou mais viver preso ao medo, nem duvidar do que Deus prometeu, porque o que vem dele é certo e nunca falhou, nunca se perdeu. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas isso não significa que não vão acontecer. Significa que Deus está preparando tudo do jeito certo pra eu viver. Julho não é só mais um mês, é um novo começo, uma nova história. E tudo aquilo que parecia distante vai se transformar em vitória. E quando eu olhar pra trás, eu vou entender que tudo começou aqui, quando eu decidi confiar e deixar Deus fazer. Antes mesmo de julho começar, Deus já estava lá. Antes do primeiro dia nascer, antes do relógio virar, antes de qualquer plano meu, Ele já tinha decidido me abençoar. Eu não comecei esse mês sozinho, eu não comecei esse mês perdido, eu comecei esse mês com Deus, e isso já muda tudo no meu destino.
Porque quando Deus entra na frente, o caminho se ajusta sozinho. O que parecia travado começa a fluir, e até o impossível encontra um caminho. Eu não preciso entender tudo agora, nem saber exatamente o que vai acontecer. Eu só preciso confiar em quem guia meus passos e continuar mesmo sem ver. Deus já entrou nesse mês, então eu não tenho que temer. Se Ele está cuidando de tudo, eu só preciso viver. Deus já entrou nesse mês, preparando cada detalhe pra mim. E tudo aquilo que parecia distante agora começa a chegar até aqui. Eu já carreguei peso demais, já tentei resolver tudo sozinho. Já me perdi em pensamentos e quase desisti no caminho. Mas hoje eu entendo claramente que nunca foi sobre controle, foi sempre sob entrega e deixar Deus assumir o comando e o norte. Se algo sair diferente do que eu planejei, ainda assim vai dar certo. Porque quando Deus muda a rota, é pra me levar pro lugar correto. Se uma porta fechar na minha frente, eu não vou mais me desesperar. Porque quem confia em Deus sabe que outra melhor vai se abrir no lugar. Eu declaro paz sobre esse mês. Eu declaro proteção sobre minha vida. Eu declaro que tudo vai fluir, e que minha história será reconstruída. Deus já entrou nesse mês, então nada pode me parar. Nem medo, nem dúvida, nem atraso, nada pode me travar. Porque aquilo que Deus determina não depende de opinião. Quando Ele decide abençoar, não existe oposição. Tem coisas acontecendo agora que eu ainda não consigo ver, mas eu sinto aqui dentro que estão prestes a acontecer. É como um silêncio cheio de movimento, como um vento antes da tempestade. Só que dessa vez é uma tempestade de milagres e novidades. E quando esse mês terminar, eu vou entender cada detalhe. Eu vou entender cada detalhe. Cada detalhe. Cada espera, cada mudança, cada não que virou proteção. E vou perceber que tudo fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Porque desde o começo, Deus já estava aqui. O novo mês começa agora, e com ele vem algo que eu não consigo explicar. Não é só mais um calendário virando, é Deus me dando outra chance de recomeçar.
Eu deixo pra trás tudo aquilo que pesou, tudo que tentou me parar, as dores, os medos, as dúvidas. Hoje eu escolho entregar. Julho começa com uma promessa que mesmo sem ver eu decido acreditar que algo novo está sendo preparado e no tempo certo vai se manifestar. Julho abençoado, eu declaro sobre mim que tudo vai fluir, que o bem vai me seguir, que portas vão se abrir, que eu vou prosperar, porque Deus está na frente me ensinando a caminhar. Julho abençoado, eu escolho confiar, mesmo sem entender eu decido não parar, porque quem anda com Deus nunca anda só, e o que Ele começou ninguém desfaz, ninguém destrói. Eu sinto uma paz que não vem de fora, é algo que nasce dentro do coração, como se Deus estivesse dizendo: agora é o tempo da transformação. As coisas vão se encaixando aos poucos, mesmo quando eu não percebo, e aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido em segredo. Proteção sobre minha vida, eu declaro paz sobre meus pensamentos, eu declaro força pra continuar, eu declaro fé acima de qualquer momento, eu declaro cura sobre o que doeu, eu declaro direção em cada decisão, eu declaro prosperidade chegando, eu declaro equilíbrio no coração, e acima de tudo Deus está no controle de tudo, em cada situação. Julho abençoado, eu posso sentir que algo grande está por vir, mesmo que ainda não tenha chegado, eu sei que já foi preparado. Eu não vou mais viver preso ao medo, nem duvidar do que Deus prometeu, porque o que vem dele é certo. Julho não é só mais um mês, é um novo começo, uma nova história. E tudo aquilo que parecia distante vai se transformar em vitória. E quando eu olhar pra trás, eu vou entender que tudo começou aqui, quando eu decidi confiar e deixar Deus fazer. Esse mês eu tomei uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Eu não vou mais viver limitado por tudo aquilo que já chegou ao fim. Eu cansei de viver no quase, no talvez, no quem sabe depois. Se Deus colocou um sonho em mim, não foi pra eu ignorar e deixar pra depois. Julho chegou como um chamado, não é só um mês, é um posicionamento. É Deus me dizendo claramente: agora é sobre movimento. Eu não vou mais me esconder do medo, eu não vou mais duvidar de mim, porque tudo que eu enfrentei até hoje foi treino pra me preparar pro que vem assim. Nada vai me parar esse
encheu. Tem força dentro de mim que eu nem sabia. Tem coragem nascendo agora. Tem uma versão minha surgindo que não aceita mais viver na demora. Se vier luta eu vou enfrentar, se vier medo eu vou superar, se vier dúvida eu vou lembrar que Deus nunca deixou de me sustentar. Eu não dependo de circunstância, eu dependo da promessa. E promessa de Deus não falha, ela apenas chega na hora certa. Nada vai me parar esse mês, eu já decidi quem eu vou ser. Alguém que confia em Deus, mesmo quando não consegue ver. E se o caminho ficar difícil, eu continuo mesmo assim, porque o que Deus preparou pra mim é maior do que qualquer fim. Julho não vai passar por mim. Vou marcar esse mês, eu vou marcar esse mês com fé, com atitude, com coragem. E quando tudo acontecer, vai ficar claro, era Deus me preparando o tempo todo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas existe algo dentro de mim dizendo que esse mês não vai ser comum. Julho chegou como um sopro diferente, como se Deus estivesse sussurrando: se prepara, porque agora é o tempo certo. Eu já comecei meses desacreditado, já comecei dias sem esperança, mas hoje é diferente. Hoje eu sinto uma confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei quem está no controle. E quando Deus assume a direção, até o impossível encontra um caminho e se recompõe. Eu deixo aqui tudo que me atrasou, tudo que me feriu, tudo que me limitou. Eu não entro nesse mês carregando peso, eu entro leve, porque Deus já me libertou. Julho vai marcar minha vida, eu posso sentir no coração que algo grande está chegando e vai mudar minha direção. Julho vai marcar minha história, não vai ser só mais um mês, vai ser o início de tudo aquilo que eu orei mais de uma vez. Tem milagres se formando no invisível, tem portas sendo destravadas agora, tem caminhos sendo liberados, mesmo que eu ainda não veja lá fora. Deus está trabalhando em silêncio, movendo coisas que eu nem imagino. E quando tudo se alinhar, vai parecer de repente, mas já era destino. Eu declaro que esse mês será diferente, eu declaro que o medo não vai me dominar, eu declaro que portas vão se abrir e aquilo que é meu vai me encontrar. Eu declaro proteção sobre meus dias, eu declaro paz dentro de mim,
esse mês terminar, eu vou olhar pra trás com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não de dor, de gratidão. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha orado tantas vezes que até perdeu a conta. Talvez você esteja começando esse mês sem ver mudança nenhuma, sem saber se algo realmente vai acontecer. Mas escuta isso agora. Só porque você ainda não viu, não significa que não esteja acontecendo. O milagre não começa quando aparece, ele começa quando Deus decide agir. E se ele decidiu, nada pode impedir. O milagre já está a caminho, mesmo que eu não consiga ver. Deus está movendo tudo pra fazer acontecer. O milagre já está a caminho, eu posso sentir aqui dentro que tudo vai se alinhar no momento certo. Você não está esperando à toa, você está sendo preparado, porque aquilo que você pediu exige um coração alinhado. Deus não entrega algo grande pra alguém que ainda não está pronto. Então o processo não é castigo, é só Deus ajustando cada ponto. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você pensa que acabou, Ele começa algo novo. Mesmo em meio ao caos, Ele continua no controle de novo. O milagre já está a caminho, então eu não vou desistir, porque quem confia em Deus sempre tem motivos pra seguir. E mesmo que demore um pouco, eu sei que vai chegar, porque o que vem de Deus nunca falha ao se manifestar. Cada segundo de espera valerão todos os dias que você acreditou sem ver. Antes mesmo de eu acordar hoje, Deus já estava cuidando de mim, preparando caminhos invisíveis e afastando tudo que não era pra mim.
Tem coisas que eu nunca vou saber, livramentos que eu não vou ver, mas eu confio em cada detalhe, porque Deus nunca deixa de proteger. Julho começa com essa certeza que eu não estou sozinho na caminhada, que cada passo que eu dou já foi visto, já foi guardado. Eu estou protegido em cada passo, mesmo sem perceber. Tem uma força maior comigo, me guiando sem eu ver. Eu estou protegido em cada passo, nada pode me parar, porque aquilo que Deus cobre, ninguém pode tocar. Eu já vivi dias difíceis, já pensei em desistir, mas hoje eu entendo que até aquilo foi necessário pra eu evoluir. A dor não foi o fim da história, foi só parte da construção, porque Deus transforma cicatrizes em sinais de superação. Se algo não aconteceu, foi livramento. Se algo se perdeu, foi proteção. Se algo demorou, foi preparo. Se algo mudou, foi direção. Nada é por acaso, tudo tem um propósito maior. Mesmo quando parece difícil, Deus está fazendo o melhor. Eu estou protegido em cada passo, mesmo quando tudo parece incerto, porque Deus nunca me deixou, nem nos momentos mais desertos. Eu não vou mais viver com medo, eu não vou mais duvidar, porque quem anda com Deus sempre tem pra onde voltar. Julho chega como um lembrete de que eu sou cuidado, guiado e protegido, e não importa o que venha pela frente, eu sei, eu nunca estive sozinho. Eu nunca estive sozinho. Antes mesmo de julho começar, Deus já estava lá. Antes do primeiro dia nascer, antes do relógio virar, antes de qualquer plano meu, Ele já tinha decidido me abençoar. Eu não comecei esse mês sozinho, eu não comecei esse mês perdido. Eu comecei esse mês com Deus, e isso já muda tudo no meu destino. Porque quando Deus entra na frente, o caminho se ajusta sozinho. O que parecia travado começa a fluir, e até o impossível encontra um caminho. Eu não preciso entender tudo agora, nem saber exatamente o que vai acontecer. Eu só preciso confiar em quem guia meus passos e continuar, mesmo sem ver. Deus já entrou nesse mês, então eu não tenho que temer. Se Ele está cuidando de tudo, eu só
distante, agora começa a chegar até aqui. Eu já carreguei peso demais, já tentei resolver tudo sozinho, já me perdi em pensamentos e quase desisti no caminho. Mas hoje eu entendo claramente que nunca foi sobre controle, foi sempre sobre entrega e deixar Deus assumir o comando e o norte. Se algo sair diferente do que eu planejei, ainda assim vai dar certo, porque quando Deus muda a rota é pra me levar pro lugar correto. Se uma porta fechar na minha frente, eu não vou mais me desesperar, porque quem confia em Deus sabe que outra melhor vai se abrir no lugar. Eu declaro paz sobre esse mês, eu declaro proteção sobre minha vida, eu declaro que tudo vai fluir e que minha história será reconstruída. E Deus já entrou nesse mês, então nada pode me parar, nem medo, nem dúvida, nem atraso, não, nada pode me travar, porque é aquilo que Deus determina não depende de opinião. Quando Ele decide abençoar, não existe oposição. Tem coisas acontecendo agora que eu ainda não consigo ver, mas eu sinto aqui dentro que estão prestes a acontecer. É como um silêncio cheio de movimento, como um vento antes da tempestade, só que dessa vez é uma tempestade de milagres e novidades. E quando esse mês terminar, eu vou entender cada detalhe, cada espera, cada mudança, cada não que virou proteção. E vou perceber que tudo fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Porque desde o começo Deus já estava aqui. Antes mesmo de eu acordar hoje, Deus já estava cuidando de mim, preparando caminhos invisíveis e afastando tudo que não era pra mim. Tem coisas que eu nunca vou saber, livramentos que eu não vou ver, mas eu confio em cada detalhe, porque Deus nunca deixa de proteger. Julho começa com essa certeza que eu não estou sozinho na caminhada, que cada passo que eu dou já foi visto, já foi guardado. Eu estou protegido em cada passo, mesmo sem perceber. Tem uma força maior comigo, me guiando sem eu ver. Eu estou protegido em cada passo, nada pode me parar, porque aquilo que Deus cobre, ninguém pode tocar. Eu já vivi dias difíceis, já pensei em desistir, mas hoje eu entendo que até aquilo foi necessário pra eu evoluir. A dor não foi o fim da história,
foi só parte da construção. Porque Deus transforma cicatrizes em sinais de superação. Se algo não aconteceu, foi livramento. Se algo se perdeu, foi proteção. Se algo demorou, foi preparo. Se algo mudou, foi direção. Nada é por acaso, tudo tem um propósito maior. Mesmo quando parece difícil, fazendo melhor. Eu estou protegido em cada passo, mesmo quando tudo parece incerto. Porque Deus nunca me deixou, nem nos momentos mais desertos. Que eu não vou mais viver com medo, eu não vou mais duvidar. Porque quem anda com Deus sempre tem pra onde voltar. Julho chega com um lembrete de que eu sou cuidado, guiado e protegido. E não importa o que venha pela frente, eu sei. Eu nunca estive sozinho. Talvez você esteja cansada de esperar. Talvez já tenha orado tantas vezes que até perdeu a conta. Talvez você esteja começando esse mês sem ver mudança nenhuma, sem saber se algo realmente vai acontecer. Mas escuta isso agora. Só porque você ainda não viu, não significa que não esteja acontecendo. O milagre não começa quando aparece, ele começa quando Deus decide agir. E se ele decidiu, nada pode impedir. O milagre já está a caminho, mesmo que eu não consiga ver. Deus está movendo tudo pra fazer acontecer. O milagre já está a caminho, eu posso sentir aqui dentro que tudo vai se alinhar no momento certo. Você não está esperando à toa, você está sendo preparado. Porque aquilo que você pediu exige um coração alinhado. Deus não entrega algo grande pra alguém que ainda não está pronto. Então o processo não é castigo, é só Deus ajustando cada ponto. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você pensa que acabou, Ele começa algo novo. Mesmo em meio ao caos, Ele continua no controle de novo. O milagre já está a caminho, então eu não vou desistir. Porque quem confia em Deus sempre tem motivos pra seguir. E mesmo que demore um pouco, eu sei que vai chegar. Porque o que vem de Deus nunca falha ao se manifestar. E quando acontecer, vai ser tão grande
que você vai perceber que cada segundo de espera valeram todos os dias que você acreditou sem ver. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas existe algo dentro de mim dizendo que esse mês não vai ser comum. Julho chegou como um sopro diferente, como se Deus estivesse sussurrando: se prepara, porque agora é o tempo certo. Eu já comecei meses desacreditado, já comecei dias sem esperança, mas hoje é diferente. Hoje eu sinto uma confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei quem está no controle. E quando Deus assume a direção, até o impossível encontra um caminho e se recompõe. Eu deixo aqui tudo que me atrasou, tudo que me feriu, tudo que me limitou. Eu não entro nesse mês carregando peso, eu entro leve, porque Deus já me libertou. Julho vai marcar minha vida, eu posso sentir no coração que algo grande está chegando e vai mudar minha direção. Julho vai marcar minha história, não vai ser só mais um mês, vai ser o início de tudo aquilo que eu orei mais de uma vez. Tem milagres se formando no invisível, tem portas sendo destravadas agora, tem caminhos sendo liberados, mesmo que eu ainda não veja lá fora. Deus está trabalhando em silêncio, movendo coisas que eu nem imagino. E quando tudo se alinhar, vai parecer de repente, mas já era destino. Eu declaro que esse mês será diferente, eu declaro que o medo não vai me dominar, eu declaro que portas vão se abrir e aquilo que é meu vai me encontrar. Eu declaro proteção sobre meus dias, eu declaro paz dentro de mim, eu declaro que tudo coopera e que esse é o começo do melhor pra mim. Julho vai marcar minha vida, porque eu decidi confiar, mesmo sem ter todas as respostas, eu escolhi continuar. E não importa o que vier, eu não volto mais atrás, porque quem começa com Deus sempre termina em paz. E quando esse mês terminar, eu vou olhar pra trás com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não de dor. De Esse mês eu tomei uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Eu não vou mais viver limitado por tudo aquilo que já chegou ao fim. Eu cansei de viver no quase, no talvez, no quem sabe depois.
Se Deus colocou um sonho em mim, não foi pra eu ignorar e deixar pra depois. Julho chegou como um chamado. Não é só um mês, é um posicionamento. É Deus me dizendo claramente: agora é sobre movimento. Eu não vou mais me esconder do medo, eu não vou mais duvidar de mim, porque tudo que eu enfrentei até hoje foi treino pra me preparar pro que vem assim. Nada vai me parar esse mês, eu não vou desistir outra vez. Se Deus está comigo, eu vou avançar, e nada nesse mundo pode me travar. Nada vai me parar esse mês, eu vou viver o que Ele prometeu, porque aquilo que Deus escreve, ninguém apaga, ninguém remove, ninguém mexeu. Tem força dentro de mim que eu nem sabia, tem coragem nascendo agora. Tem uma versão minha surgindo que não aceita mais viver na demora. Se vier luta eu vou enfrentar, se vier medo eu vou superar, se vier dúvida eu vou lembrar que Deus nunca deixou de me sustentar. Eu não dependo de circunstância, eu dependo da promessa, e promessa de Deus não falha, ela apenas chega na hora certa. Nada vai me parar esse mês, eu já decidi quem eu vou ser. Alguém que confia em Deus, mesmo quando não consegue ver. E se o caminho ficar difícil, eu continuo mesmo assim, porque o que Deus preparou pra mim é maior do que qualquer fim. Julho não vai passar por mim. Eu vou marcar esse mês com fé, com atitude, com coragem. E quando tudo acontecer, vai ficar claro, era Deus me preparando o tempo todo. Um novo mês começa agora, e com ele vem algo que eu não consigo explicar. Não é só mais um calendário virando, é Deus me dando outra chance de recomeçar. Eu deixo pra trás tudo aquilo que pesou, tudo que tentou me parar, as dores, os medos, as dúvidas. Hoje eu escolho entregar. Julho começa com uma promessa que mesmo sem ver eu decido acreditar que algo novo está sendo preparado, e no tempo certo vai se manifestar. Julho abençoado eu declaro sobre mim, que tudo vai fluir, que o bem vai me seguir, que portas vão se abrir, que eu vou prosperar, porque Deus está na frente me ensinando a caminhar. Julho abençoado eu escolho confiar, mesmo sem entender eu decido não parar, porque quem anda com Deus nunca anda só, e o que Ele começou ninguém desfaz, ninguém destrói.
Eu sinto uma paz que não vem de fora, é algo que nasce dentro do coração. Como se Deus estivesse dizendo: agora é o tempo da transformação. As coisas vão se encaixando aos poucos, mesmo quando eu não percebo. E aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido em segredo. Eu declaro proteção sobre minha vida, eu declaro paz sobre meus pensamentos, eu declaro força pra continuar, eu declaro fé acima de qualquer momento, eu declaro cura sobre o que doeu, eu declaro direção em cada decisão, eu declaro prosperidade chegando, eu declaro equilíbrio no coração. E acima de tudo eu declaro que Deus está no controle de tudo, em cada situação. Júlia abençoada, eu posso sentir que algo grande está por vir. Mesmo que ainda não tenha chegado, eu sei que já foi preparado. Eu não vou mais viver preso ao medo, nem duvidar do que Deus prometeu, porque o que vem dele é certo e nunca falhou, nunca se perdeu. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas isso não significa que não vão acontecer. Significa que Deus está preparando tudo do jeito certo pra eu viver. Julho não é só mais um mês, é um novo começo, uma nova história. E tudo aquilo que parecia distante vai se transformar em vitória. E quando eu olhar pra trás, eu vou entender que tudo começou aqui, quando eu decidi confiar e deixar Deus fazer. Antes mesmo de julho começar, Deus já estava lá. Antes do primeiro dia nascer, antes do relógio virar, antes de qualquer plano meu, Ele já tinha decidido me abençoar. Eu não comecei esse mês sozinho, eu não comecei esse mês perdido, eu comecei esse mês com Deus, e isso já muda tudo no meu destino. Porque quando Deus entrar na frente, o caminho se ajusta sozinho. O que parecia travado começa a fluir, e até o impossível encontra um caminho. Eu não preciso entender tudo agora, nem saber exatamente o que vai acontecer. Eu só preciso confiar em quem guia meus passos e continuar mesmo sem ver. Deus já entrou nesse mês, então eu não tenho que temer. Se Ele está cuidando de tudo, eu só preciso viver. Deus já entrou nesse mês, preparando cada detalhe pra mim. E tudo aquilo que parecia distante agora começa a chegar até aqui. Eu já carreguei peso demais, já tentei resolver tudo sozinho, já me perdi em pensamentos e quase desisti no caminho. Mas hoje eu entendo claramente que nunca foi sobre controle, foi sempre sob entregue, deixar Deus assumir o comando e o norte. Se algo sair diferente do que eu planejei,
ainda assim vai dar certo. Porque quando Deus muda a rota, é pra me levar pro lugar correto. Se uma porta fechar na minha frente, eu não vou mais me desesperar. Porque quem confia em Deus sabe que outra melhor vai se abrir no lugar. Eu declaro paz sobre esse mês. Eu declaro proteção sobre minha vida. Eu declaro que tudo vai fluir, e que minha história será reconstruída. Deus já entrou nesse mês, então nada pode me parar. Nem medo, nem dúvida, nem atraso, nada pode me travar. Porque aquilo que Deus determina não depende de opinião. Quando Ele decide abençoar, não existe oposição. Tem coisas acontecendo agora que eu ainda não consigo ver, mas eu sinto aqui dentro que estão prestes a acontecer. É como um silêncio cheio de movimento, como um vento antes da tempestade. Só que dessa vez é uma tempestade de milagres e novidades. E quando esse mês terminar, eu vou entender cada detalhe. Eu vou entender cada detalhe. Cada detalhe. Cada espera, cada mudança, cada não que virou proteção. E vou perceber que tudo fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Porque desde o começo, Deus já estava aqui. O novo mês começa agora, e com ele vem algo que eu não consigo explicar. Não é só mais um calendário virando, é Deus me dando outra chance de recomeçar. Eu deixo pra trás tudo aquilo que pesou, tudo que tentou me parar. As dores, os medos, as dúvidas, hoje eu escolho entregar. Julho começa com uma promessa que mesmo sem ver eu decido acreditar que algo novo está sendo preparado e no tempo certo vai se manifestar. Julho abençoado, eu declaro sobre mim que tudo vai fluir, que o bem vai me seguir, que portas vão se abrir, que eu vou prosperar, porque Deus está na frente me ensinando a caminhar. Julho abençoado, eu escolho confiar, mesmo sem entender eu decido não parar, porque quem anda com Deus nunca anda só, e o que Ele começou ninguém desfaz, ninguém destrói. Eu sinto uma paz que não vem de fora, é algo que nasce dentro do coração, como se Deus estivesse dizendo: agora é o tempo da transformação. As
coisas vão se encaixando aos poucos, mesmo quando eu não percebo. E aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido em segredo. Eu declaro proteção sobre minha vida. Eu declaro paz sobre meus pensamentos. Eu declaro força pra continuar. Eu declaro fé acima de qualquer momento. Eu declaro cura sobre o que doeu. Eu declaro direção em cada decisão. Eu declaro prosperidade chegando. Eu declaro equilíbrio no coração. E acima de tudo eu declaro que Deus está no controle de tudo, em cada situação. Julho abençoado, eu posso sentir que algo grande está por vir. Mesmo que ainda não tenha chegado, eu sei que já foi preparado. Eu não vou mais viver preso ao medo, nem duvidar do que Deus prometeu, porque o que vem dele é certo e nunca falhou, nunca se perdeu. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas isso não significa que não vão acontecer. Significa que Deus está preparando tudo do jeito certo pra eu viver. Julho não é só mais um mês, é um novo começo, uma nova história. E tudo aquilo que parecia distante vai se transformar em vitória. E quando eu olhar pra trás, eu vou entender que tudo começou aqui, quando eu decidi confiar e deixar Deus fazer. Esse mês eu tomei uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Eu não vou mais viver limitado por tudo aquilo que já chegou ao fim. Eu cansei de viver no quase, no talvez, no quem sabe depois. Se Deus colocou um sonho em mim, não foi pra eu ignorar e deixar pra depois. Julho chegou como um chamado, não é só um mês, é um posicionamento. É Deus me dizendo claramente: agora é sobre movimento. Eu não vou mais me esconder do medo, eu não vou mais duvidar de mim, porque tudo que eu enfrentei até hoje foi treino pra me preparar pro que vem assim. Nada vai me parar esse mês, eu não vou desistir outra vez. Se Deus está comigo eu vou avançar, e nada nesse mundo pode me travar. Nada vai me parar esse mês, eu vou viver o que Ele prometeu, porque aquilo que Deus escreve ninguém apaga, ninguém remove, ninguém mexeu. Tem força dentro de mim que eu nem sabia. Tem coragem nascendo agora. Tem uma versão minha surgindo que não aceita mais viver na demora. Se vier luta eu vou enfrentar, se vier medo eu vou superar, se vier dúvida eu vou lembrar que Deus nunca deixou de me sustentar. Eu não dependo de circunstância, eu dependo da promessa, e promessa de Deus não falha, ela apenas chega na hora certa. Nada vai me parar esse mês, eu já desci
por mim. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas existe algo dentro de mim dizendo que esse mês não vai ser comum. Julho chegou como um sopro diferente, como se Deus estivesse sussurrando: se prepara, porque agora é o tempo certo. Eu já comecei meses desacreditado, já comecei dias sem esperança, mas hoje é diferente. Hoje eu sinto uma confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei quem está no controle. E quando Deus assume a direção, até o impossível encontra um caminho e se recompõe. Eu deixo aqui tudo que me atrasou, tudo que me feriu, tudo que me limitou. Eu não entro nesse mês carregando peso, eu entro leve, porque Deus já me libertou. Julho vai marcar minha vida, eu posso sentir no coração que algo grande está chegando e vai mudar minha direção. Julho vai marcar minha história, não vai ser só mais um mês, vai ser o início de tudo aquilo que eu orei mais de uma vez. Tem milagres se formando no invisível, tem portas sendo destravadas agora, tem caminhos sendo liberados, mesmo que eu ainda não veja lá fora. Deus está trabalhando em silêncio, movendo coisas que eu nem imagino. E quando tudo se alinhar, vai parecer de repente, mas já era destino. Eu declaro que esse mês será diferente, eu declaro que o medo não vai me dominar, eu declaro que portas vão se abrir e aquilo que é meu vai me encontrar. Eu declaro proteção sobre meus dias, eu declaro paz dentro de mim, eu declaro que tudo coopera e que esse é o começo do melhor pra mim. Julho vai marcar minha vida, porque eu decidi confiar, mesmo sem ter todas as respostas, eu escolhi continuar. E não importa o que vier, eu não volto mais atrás, porque quem começa com Deus sempre termina em paz. E quando esse mês terminar, eu vou olhar pra trás com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não de dor, de gratidão. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha orado tantas vezes que
até perdeu a conta. Talvez você esteja começando esse mês sem ver mudança nenhuma, sem saber se algo realmente vai acontecer. Mas escuta isso agora. Só porque você ainda não viu, não significa que não esteja acontecendo. O milagre não começa quando aparece, ele começa quando Deus decide agir. E se ele decidiu, nada pode impedir. O milagre já está a caminho, mesmo que eu não consiga ver. Deus está movendo tudo pra fazer acontecer. O milagre já está a caminho, eu posso sentir aqui dentro que tudo vai se alinhar no momento certo. Você não está esperando à toa, você está sendo preparado, porque aquilo que você pediu exige um coração alinhado. Deus não entrega algo grande pra alguém que ainda não está pronto. Então o processo não é castigo, é só Deus ajustando cada ponto. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você pensa que acabou, Ele começa algo novo. Mesmo em meio ao caos, Ele continua no controle de novo. O milagre já está a caminho, então eu não vou desistir, porque quem confia em Deus sempre tem motivos pra seguir. E mesmo que demore um pouco, eu sei que vai chegar, porque o que vem de Deus nunca falha ao se manifestar. E quando acontecer, vai ser tão grande que você vai perceber. Que você vai perceber. Que cada segundo de espera valerão todos os dias que você acreditou sem ver. Antes mesmo de eu acordar hoje, Deus já estava cuidando de mim, preparando caminhos invisíveis e afastando tudo que não era pra mim. Tem coisas que eu nunca vou saber, livramentos que eu não vou ver, mas eu confio em cada detalhe, porque Deus nunca deixa de proteger. Julho começa com essa certeza que eu não estou sozinho na caminhada, que cada passo que eu dou já foi visto, já foi guardado. Eu estou protegida em cada passo, mesmo sem perceber. Tem uma força maior comigo, me guiando sem eu ver. Eu estou protegido em cada passo, nada pode me
pode tocar. Eu já vivi dias difíceis, já pensei em desistir, mas hoje eu entendo que até aquilo foi necessário pra eu evoluir. A dor não foi o fim da história, foi só parte da construção, porque Deus transforma cicatrizes em sinais de superação. Se algo não aconteceu, foi livramento. Se algo se perdeu, foi proteção. Se algo demorou, foi preparo. Se algo mudou, foi direção. Nada é por acaso, tudo tem um propósito maior. Mesmo quando parece difícil, Deus está fazendo o melhor. Eu estou protegido em cada passo, mesmo quando tudo parece incerto, porque Deus nunca me deixou, nem nos momentos mais desertos. Eu não vou mais viver com medo, eu não vou mais duvidar, porque quem anda com Deus sempre tem pra onde voltar. Julho chega como um lembrete de que eu sou cuidado, guiado e protegido. E não importa o que venha pela frente, eu sei, eu nunca estive sozinho. Eu nunca estive sozinho.